Olá, o nosso trabalho tem como tema a probabilidade de adaptação e dominância de organismos no ecossistema. Bom, o grupo é composto por mim, Gabriele Vitória, e por a Ana Isabela. Dando uma introduzida no nosso trabalho, vou dar uma breve explicada sobre o que são comunidades. Bom, comunidade ela pode ser definida como sendo qualquer conjunto de população que vive em determinada área ou habitat. Ela é considerada a parte viva desse ecossistema e além também de ser utilizada para designar conjuntos naturais de vários tamanhos. Temos as comunidades maiores, que possuem um tamanho e grau de organização independentes. Elas necessitam apenas da energia externa e a energia solar, e são relativamente independentes das entradas e saídas ligadas às comunidades vizinhas. Também possuem as comunidades menores, que elas se encontram mais ou menos dos agrupamentos vizinhos, e vale ressaltar que essas comunidades elas são compostas por produtores, por consumidores e macroconsumidores. Além de ter uma unidade funcional, ela com estruturas tróficas e padrões de corrente de energia característicos, elas também possuem uma unidade de composição. Por enquanto, existe uma certa probabilidade de que dadas espécies ocorram juntas e também temos a importância do conceito da mesma na teoria e na prática. Bom, na teoria, ela destaca o fato de diversos organismos eles viverem usualmente junto e na prática, ela possibilita que haja um controle de um organismo particular, a qual consiste em modificar a comunidade. Dentre os fatores que influenciam a população, podemos citar os nascimentos e mortes. Além do movimento realizado pelos organismos, o número de indivíduos de uma população ele vai variar em função da disponibilidade de alimentos e predadores e locais para a reprodução, além de vários fatores ecológicos dentro do habitat. Os processos ligados ao número de nascimentos, mortes e movimentos animais, eles variam em relação às interações do indivíduo com os seus ambientes. Já os processos populacionais, ele tem grandes participações em diferentes aspectos da evolução das espécies. Esses processos das espécies estão em íntima relação com os mecanismos de seleção natural e atualmente também a regulação da estrutura das comunidades e no funcionamento dos ecossistemas padrão característico das comunidades. Bom, possui as comunidades que elas são dominantes, que elas são compostas por poucas espécies com um grande número de indivíduos, e possui as raras, que elas são espécies com um pequeno número de indivíduos. Poucas espécies dominantes, elas contribuem largamente para a corrente de energia em cada nível trófico, enquanto um grande número de espécies raras, ela determina essencialmente a biodiversidade dos níveis tróficos das comunidades. Podemos, assim, definir como dominantes ecológicas as espécies ou grupos de espécies que elas controlam em maior grau a corrente de energia e afetam fortemente o ambiente de todas as outras espécies. Dessa forma, os conceitos abordados sobre comunidade e população, e com o fato de existirem métodos de calcular a probabilidade de adaptação e dominância de espécies, o trabalho ele tem como objetivo criar programas abordando conteúdos como vetores, matrizes, funções por meio da programação Python. E a gente optou por calcular a média, a mediana e diagrama de rama em folha, além da distribuição de frequência e índice de dominância dos organismos, alinhando dessa forma os conhecimentos de programação computacional e engenharia. Bom, o trabalho ele tem como intuito a criação de um programa que possa calcular a média, a mediana, o diagrama de rama e folha, a distribuição de frequência e o índice de dominâncias dos organismos. Para poder realizar esse programa, foi estabelecido dados hipotéticos para ter uma melhor representação e aplicação desses dados no programa. A gente pode ver aqui na tabela ao lado esses dados hipotéticos, onde a gente tem 6 espécies diferentes e a elas é atribuído uma quantidade de organismos. Bom, para a criação do programa em si, foram utilizados alguns conceitos de programação em Python, sendo eles a estrutura de repetição para. Essa estrutura de repetição ela vai permitir que a variável assuma todos os valores possíveis de um determinado dado, e ela também evita que ocorra a repetição de um comando ela evita que ocorra a repetição de um comando repetidas vezes, várias vezes.
a gente também tem a estrutura condicional. Essa estrutura ela vai permitir a escolha de ações e que serão executadas quando determinadas condições forem satisfeitas ou não. Então, a gente vai definir uma condição para esse comando acontecer. Também foram utilizados os vetores, que são um conjunto de variáveis que são armazenados sequencialmente. Eles podem ser acessados utilizando um único nome. E como eles possuem o mesmo nome, eles são diferenciados pelos seus índices. Então, os índices dos vetores permite que a gente acesse cada dado dentro da estrutura dele. Também temos as matrizes. Nas matrizes a gente pode representar os dados de forma matricial. A matriz ela também é uma variável formada por um conjunto de valores do mesmo tipo. Então, ela também, assim como o vetor, ela possui índices que irão diferenciar esses valores dentro da estrutura. Também foi utilizado funções, e as funções elas permitem o agrupamento de vários comandos. Então, a gente vai poder agrupar um conjunto de comandos utilizando funções. Dessa forma, a gente criou um código do programa, um código-fonte do programa. Aqui no slide, ele está dividido em três slides por conta de ser um código bem extenso. Então, aqui nesse código, para calcular a média dos organismos, a gente utilizou vetores, onde a gente teve um vetor com 6 índices, que são porque a gente tem 6 espécies diferentes. E também foi utilizado a estrutura de repetição, para que cada índice ele seja, para que em cada índice seja armazenado um valor. Então, quando o usuário ele determinar a quantidade, o valor para cada índice, a gente vai poder calcular a média. E a média ela vai ser a soma de todos esses valores dividido pelo número total de dados, que no caso aqui é 6. E dessa forma a gente consegue obter a média desejada. Já para calcular a mediana, a gente representou os dados em forma matricial. Então, os dados, como a gente pode ver aqui, eles estão armazenados dentro de uma matriz. E logo em seguida, esses dados eles vão ser ordenados, pois para poder calcular a mediana, a gente precisa que os dados eles estejam armazenados em ordem crescente. Então, após a ordenação desses dados, a gente calcula a mediana. E também para calcular a mediana, além de matriz, foi utilizado a estrutura condicional, porque em mediana a gente tem duas formas de calcular ela. A gente tem duas formas de calcular a mediana. Caso a gente tenha número de elementos que sejam ímpar, a gente vai ter um jeito de calcular a mediana. Se esses elementos forem par, a gente vai ter outro jeito de calcular a mediana. Então, aqui a estrutura condicional vai nos permitir fazer esse cálculo de acordo com o número total de elementos que a amostra possui. Já para calcular o diagrama de ramo e folha, a gente utilizou funções, onde a gente nomeou a função como sendo ramo e folha, e a gente preencheu os dados que foram armazenados dentro dessa função. Dessa forma, a gente conseguiu obter o diagrama de ramo e folhas por meio desse código. Para calcular a distribuição de frequência, a gente utilizou, além de vetores, a estrutura condicional. Porque para a distribuição de frequências, a gente precisa determinar um intervalo entre os dados. E então essa estrutura condicional ela vai ajudar a gente a definir um intervalo entre os dados. O intervalo ele vai nos retornar a frequência que cada organismo acontece. Então foram usados tanto funções como estrutura condicional. E por fim, para calcular o índice de dominância, a gente utilizou funções, onde a gente nomeou a função e fez alguns comandos. A gente fez o comando de somar os indivíduos por espécie,
cada indivíduo por espécie foi somado, e o índice ele vai ser a soma do número de indivíduos dividido pelo número total de indivíduos, elevado a 2. Então, a gente vai ter como retorno o índice de dominância. E para calcular esse índice de dominância, a gente vai substituir esses valores. Os valores vão ser substituídos pelos dados hipotéticos que a gente apresentou no início. E dessa forma a gente consegue obter um índice de dominância. Bom, aqui nos resultados a gente tem os dados de saída de cada código que foi apresentado anteriormente. Aqui na média a gente pode ver que os dados eles foram representados de forma vetorial e a gente tem a média desses dados, que aqui depois de realizar o código foi de 36,5. Aqui a gente também tem os dados saídos da mediana, onde a gente teve que a mediana dos organismos das espécies que a gente colocou no programa foi de 40,5. Aqui a gente tem também a representação do diagrama de rama e folha, onde a gente pode observar a representação de cada organismo nesse diagrama. A gente tem a distribuição de frequência aqui no dado de saída, onde a gente tem um intervalo que foi estabelecido na hora da realização do código-fonte e a frequência que cada organismo acontece em cada intervalo. A gente pode ver aqui que nos primeiros 2 intervalos a gente tem a frequência de 2 organismos acontecendo, enquanto que nos outros são apenas 1. No índice de dominância, a gente tem aqui que o índice de dominância ecológico calculado para esses organismos foi de 0,19 aproximadamente, porque deu um número muito extenso. E vale ressaltar que o índice de dominância ele é um conceito bastante utilizado em ecologia, vai nos dizer se o grau de domínio ele está concentrado em uma ou mais espécies. E vale ressaltar também que no índice de dominância, quanto mais próximo de 1 der esse índice, mais dominante vai ser esses organismos em estudo. Após a realização do trabalho, podemos concluir que a criação do programa em Python, ela facilita a vida do engenheiro e de outras profissões, por otimizar o tempo, muitas vezes em cálculos complexos com números muito extensos, além de ser uma ferramenta prática, e também ela serviu para aprofundar o nosso conhecimento. Bom, e esse foi o nosso trabalho e obrigada pela atenção.